É o tema que debatemos agora com Paulo Santos, da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Sérgio Monte, secretário-geral adjunto da UGT, José Manuel Oliveira, coordenador da FECTRANS, António Brito Guterres, assistente social e investigador de estudos urbanos, e Eduardo Pereira Correia, politólogo. Sejam todos muito bem-vindos já à SIC Notícias e obrigada pela disponibilidade. Sérgio Monte, comece por si. De que forma é que isto se pode explicar? Uma greve geral com uma manifestação com muitas pessoas que foi pacífica durante praticamente todo o tempo, mas depois terminou de forma violenta. Por que é que terá acontecido? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Uma saudação especial aos meus companheiros de painel. Bem, dizer em primeiro lugar que a UGT se desmarca totalmente destes atos de vandalismo que ontem ocorreram em frente ao Parlamento. O que acontece, há grupos que se infiltram ou que se organizam nas redes sociais, movimentos inorgânicos, não sabemos. Isso deverá ser um caso de estudo. A polícia deverá investigar, identificar os responsáveis, porque de facto aquele triste espetáculo contribuiu de forma indelével para que obscurecer aquilo que tinha sido uma luta, uma greve, apesar dos números do governo, uma greve com bastante adesão, que correu em todo o país de forma ordeira e pacífica, aliás, como é a panagem dos trabalhadores portugueses. É um fenómeno que está a acontecer e que merece muito cuidado, porque é perigoso para a democracia e desvirtua completamente aquilo que foi uma luta justa dos trabalhadores. Mas de forma é que a UGT está também a preparar a luta para não ficar colada a este tipo de movimentos? Não. Sendo que isso pode acontecer? Pode acontecer. Aliás, ontem houve uma greve geral no país, é a quinta greve geral que envolve as duas grandes centrais sindicais, e houve uma paralisação, uma adesão substancial, e os noticiários à noite abriram com aqueles atos de vândalos em frente à Assembleia da República. Portanto, acho que isto diz tudo, não é? E quem é que poderá ter sido? Pois, isso não sei. Eu não tenho capacidades de investigação suficientes para estar aqui a emitir opinião sobre isso. Mas vi que, infelizmente, alguns eram muito jovens que lá estavam. Como dizia, é um caso de estudo. Eduardo Pereira Correia, ajude-nos também aqui do ponto de vista político a entender que tipo de grupos é que podem ser estes que depois participam em manifestações em dia de greve. Boa tarde. Em primeiro lugar, nós devemos compreender que estes grupos são grupos de movimentos sociais que aparecem, que nada têm a ver com os sindicatos, muito separados daquilo que são os sindicatos. Os sindicatos continuam a ser atores permanentes, atores políticos importantes, permanentes, e os movimentos sociais são atores intermitentes. Isto é, aparecem nestas alturas, aproveitam-se daquilo que é a situação de contestação e muitas vezes não têm um motivo, um objetivo. Aliás, têm um objetivo, não têm um motivo. Esse objetivo é, em grande parte, demonstrar aquilo que é o descontentamento social. Falo por formas de reivindicação que produz novos atores completamente desfragmentados, informais, digitais, por exemplo, que se organizam muito nas redes sociais. Depois, o que acontece é verdadeiramente uma confluência entre agendas, entre estes atores informais, estes grupos de pressão e aquilo que nós chamamos dos sindicatos e dos movimentos que não são movimentos fluidos, são movimentos permanentes de sindicatos. O que acontece é que depois então existe esta confluência entre agendas, seja pela razão dos salários, seja pela habitação, seja por motivos de igualdade, seja pelo clima. Isto é, tornou-se aquilo que é uma característica estrutural. Obviamente que, não havendo uma ligação e uma mão por parte dos sindicatos nestes movimentos, estes movimentos acabam por operar à margem daquilo que é a própria legislação e a própria legalidade. E depois aqui a questão é de onde vêm? Quem são? Sim. Que objetivo é que têm? Esse é um dos grandes problemas da polícia, é que não consegue muitas vezes identificar estes movimentos. Estes movimentos são muitas vezes grupos delinquentes que se apropriam deste descontentamento, ou seja, são movimentos que não têm uma pertença, que adquirem grande parte daquilo que é a contestação por parte de outros movimentos que efetivamente são movimentos sociais e que estão organizados para fazerem essa contestação, e
que se aproveita do conflito social para conseguir, de alguma forma, se apropriarem deste momento. Deixam, efetivamente, uma má imagem, mas conseguem... Mancham este dia de greve, não é? Sim, quer dizer, repare, trazem alguma noção de espetáculo também para este movimento social, ou seja, para alguém que pretende chamar chamar a opinião pública contra aquilo que é uma posição por parte de um governo, é importante esta razão. Por isso é que, por exemplo, nós vimos ontem, pegaram fogo em frente à Assembleia da República, a polícia apagou, voltaram a fazê-lo, ou seja, há quase como um funcionamento. Aliás, estes grupos, muitos deles chamam-se de brigadas de incêndio por causa disso, porque eles propagam estes fogos para conseguir, de alguma forma, ter uma noção de espetáculo que possa trazer para a imagem da política algum espetáculo mais... E marcar a posição... Não da forma mais correta, mas marcar uma posição. De uma forma não sim. social. Sim. Paulo Santos está a acompanhar-nos à distância e creio que esteve presente ontem na manifestação. O que é que terá acontecido para descambar? Não sei se o Paulo Santos consegue manter o contacto connosco, se a ligação está nas melhores condições ou não. E se ouviu a minha pergunta? Ouvi sim, não sei se me ouvem bem. Agora sim, estamos a ouvi-lo. Muito bem, estava a cumprimentar os meus colegas de painel, dizer que não estive nessa manifestação, estive um pouco mais acima numa iniciativa que a ASP também desenvolveu junto à residência oficial do seu Primeiro-Ministro. Parece-me que, a este propósito dos distúrbios que existiram ontem em frente à Assembleia da República, aquilo que foi dito parece-me que justifica e explica as razões que estão na base daquilo que aconteceu, mas eu remetia também para o comunicado que foi emitido pelo Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, que está irrepreensível do ponto de vista da explicação daquilo que se passou. Parece-me que é mais importante discutirmos as razões que estão na base da greve que aconteceu, das manifestações que fizeram, e creio que este tipo de comportamentos apenas serve, permita-me esta nota, ao Governo, porque descurar aquilo que se passou anteriormente, do ponto de vista da expressão social que foi traduzida pelas pessoas que foram à rua protestar contra um pacote laboral e numa greve que foi desenvolvida, este tipo de comportamentos, que é deplorável, temos que ser objetivos na crítica, apenas vem secundarizar aquilo que é realmente importante e, dessa forma, do meu ponto de vista, vem reforçar apenas a luta, que é, neste caso, vem reforçar o Governo, porque está aqui a secundarizar aquilo que são as razões mais importantes e que devem ser essas. Mas deixa-me perguntar-lhe também, atendendo à sua experiência enquanto polícia, aquilo que aconteceu ontem terá sido tática ou foi espontâneo? Eu não queria estar aqui com considerações operacionais, não estou aqui nessa condição e, aliás, remeto novamente para o comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa, porque parece-me que é evidente, o comunicado refere bem que este tipo de movimentos não é uma coisa criada recentemente, tem aqui os seus fundamentos, nada tem que ver, e o comunicado também refere isso, com aquilo que foi a organização por parte das centrais sindicais, e parece-me que este tipo de movimentos, que é algo que já existe um pouco por todo o mundo, na própria União Europeia, traduz aqui uma forma de expressar sentimentos que não corresponde àquilo que são as regras sociais e àquilo que é a normalidade de reivindicarmos algo que achamos estar mal. Eu penso que a Polícia de Segurança Pública, como as outras polícias, têm informações sobre este tipo de movimentos. Naturalmente que, dada a sua forma de agir, muitas vezes foge àquilo que é o controle, mas admito que aquilo que foi a capacidade de resposta por parte dos meus colegas que estavam no terreno e a forma como a polícia deu uma resposta cabal àquilo que aconteceu foi aquilo que foi necessário fazer, e parece-me que, desse ponto de vista, tudo correu bem e foi colocada novamente a tranquilidade necessária, e é importante sim discutirmos, no meu ponto de vista, aquilo que é o importante para discutir. E temos feito isso ao longo da semana. José Manuel Oliveira, ainda há 2 ou 3 dias, esteve aqui comigo precisamente a falarmos sobre os motivos desta greve, e ontem também o fizemos ao longo da tarde. Mas em relação a este tipo de movimentos, na sua perspectiva, a radicalização é porquê? E como é que a FECTRANS também se posiciona
e tenta afastar-se e demarcar-se deste tipo de movimentos inorgânicos? Olha, embora seja pela FEC Trans, eu estou aqui um bocado a representar a CGTP, que me pediu para falar sobre isto. A primeira questão a dizer é que a manifestação promovida pela CGTP ontem em Lisboa correu de forma que é habitual, sem confrontos, respeitando o papel das autoridades, colocando na opinião pública aquilo que é central. Nós desmobilizámos cerca das 16h30, portanto, na altura em que terminou e a partir da qual se começa... Há um período de intervalo onde está muita gente ainda, como foi visível, certamente gente que está contra o Código de Trabalho, estava, digamos, com a força que a manifestação lhe deu, mas que não tem nada a ver com este tipo de acontecimentos, que são totalmente estranhos à nossa central sindical e ao movimento sindical, até porque hoje a interrogação que podemos fazer é quem é que serviram. Porque num dia em que o Governo pretende desvalorizar a greve geral, são estes movimentos que vêm colocar este tipo de desacatos e que hoje nos levam a estar a discutir isto, em vez de estarmos, se calhar, aqui a discutir... Então faço a pergunta diretamente. Para si, a quem é que serviu? Serviu ao Governo, nitidamente, ou pelo menos não serviu aos objetivos dos trabalhadores e dos sindicatos, porque depois, digamos, passou para a opinião pública, digamos, uma nova discussão, que foi os desacatos em vez daquilo que tinha antecedido aquela ação, que foi um grande protesto contra as propostas que o Governo tem para a alteração da legislação laboral. E quem é que esteve por trás disso? Essa alguém agora tem que identificar. Eu não sou polícia, sou sindicalista e eu sou profissional dos transportes, está ali com o meu camarada Sérgio Monte. Agora, esse papel cabe às autoridades fazerem a investigação e tornarem claro que, efetivamente, quem está por trás disto. Portanto, a CGTP saiu do local por volta das 4h30 da tarde, depois gerou-se ali uma espécie de vazio quando começaram a chegar estas pessoas que causaram os distúrbios? Há ali um conjunto, por aquilo que nós vimos, não é? Portanto, há ali de um momento que ficam, ainda há pessoas que ali estão, embora, digamos, do ponto de vista de toda a estrutura que a CGTP montou para aquela manifestação e para aquela concentração ter saído do local, mas depois também há ali pessoas que começaram a sair mais tarde e quando de facto os desacatos aconteceram, certamente não deveria lá estar ninguém, na minha opinião, que tivesse, digamos, como objetivo um protesto concreto contra a proposta de alteração que o Governo pretende fazer na legislação laboral. E já teremos a oportunidade, numa próxima ronda, de falarmos sobre essas alterações e as negociações que aí vêm também. Mas António Brito Guterres, enquanto investigador, ajude-nos a perceber quem poderão ser estes grupos. Olha, boa tarde a todos. Eu acho que eventualmente vou ser um pouco dissonante em relação ao resto do painel. Acho que também está muito aqui em causa. É uma espécie de agenda mediática. Temos 24 horas de greve geral, com piquetes, com manifestações no Barreiro, em Setúbal, Leiria, Coimbra, Porto, Faro. E atenção a este momento também tem a ver com o que atrai hoje em dia, porque de facto o dia foi muito maior do que estes momentos que ali estão. Eu acho que também é preciso entender a dinâmica da manifestação, que é algo que nós não falamos ainda, que é mais de metade da manifestação ficou de fora do largo do Parlamento. Ou seja, eram tanta gente que quando chegou ao Parlamento, mais de metade ficou fora e as pessoas não tiveram acesso nem sequer à Rua Dom Carlos, tiveram que ficar à espera. Portanto, só como o colega da CGTP disse, quando a CGTP foi embora, é como milhares de pessoas conseguiram outra vez preencher finalmente o espaço em frente à Assembleia. Eu não acho que sejam movimentos nenhums, acho que nós também às vezes criamos uma série de fantasmas e criminalizamos entidades abstratas, porque do que eu pude ver, vê-se que as pessoas que estão a fazer aquilo nem sequer estão muito ligadas entre si. Isso por um lado. Portanto, eu vejo isso mais como uma forma das pessoas chegarem ao fim da manifestação, precisarem do momento alto pelo percurso que têm, por aquilo que estão revoltadas, e aquela foi a forma que arranjaram. Aliás, eu também acho que, e vocês passam uma imagem em repetição, que é de uma pessoa que leva uma bala de tiro de borracha na cabeça e cai. Eu queria lembrar que, por exemplo, no ano passado os chapadores de bombeiros entraram pela escadaria adentro. Ainda em 2013 a polícia entrou pela escadaria adentro e foi até à porta da Assembleia, e a polícia que estava a proteger as escadas não usou balas de borracha. Acho que há outras formas de melhorar de controlar as pessoas e evitar, por exemplo, aquela correria à volta. Portanto, que isto depois traz também ainda mais ruído a esta situação. E queria também alertar para outro aspecto que parece importante neste caso, que é mais sociológico, se calhar aqui vou mais ao encontro do politólogo que estava ali, que é, há uma grande desfiliação, muitas vezes, daí falar-se inorgânicos, entre uma série de pessoas e os movimentos sociais institucionais, GTP, o GT, etc. E
E há muitos jovens, reparem, se as pessoas da minha geração têm dificuldade de ter um emprego, certo, têm dificuldade de comprar uma casa, eu estou na casa dos 40, pronto. O jovem hoje em dia, não tendo lugar numa instituição, num movimento social formal, e olhando para o seu futuro, em que só lhe resta ir para fora, há uma revolta muito grande e isso vai acontecer cada vez mais. Portanto, e nós estamos sempre a criminalizar este momento, quando não criminalizamos outros, e há bocado falei da invasão da escadaria da polícia e dos bombeiros, e estamos a olhar pouco para as condições objetivas que fazem com que as pessoas estejam revoltadas. Agora, também não podemos criar um movimento social à conta do que aconteceu ontem, porque acho que aquilo que aconteceu ontem portanto, não foi um movimento social nenhum. Na sua perspectiva, não foi de um grupo organizado? O que aconteceu à porta da AR, não. Sim. Aquilo foram pessoas isoladas, porque vê-se que até que a relação entre elas, temos duas pessoas, mais uma, de idades muito diferentes. Quer dizer, aquilo nota-se que foi uma coisa completamente inorgânica, no sentido até de nem ser movimento social, não é? E, mas portanto, não admite que existem o crescimento deste tipo de grupos? Não, mas o que eu acho mais radicais que se demarcam dos sindicatos? Não, o que eu acho é que vai haver uma revolta dos jovens cada vez maior face à falta de inspiração que têm para a vida. Porque a questão aqui do trabalhador, que os colegas têm falado, porque são parte do sindicato, não se põe só na parte exclusiva do Código de Trabalho. Muitas pessoas estão na Manif por questões mais amplas da sua vida, que é perspectivas de vida, de comprar casa, portanto, há várias coisas que levam as pessoas a ir para uma greve geral, não é? E só lembrar uma coisa também que eu acho que é importante, que os colegas dos sindicatos falaram da desmobilização às 4h30, que normalmente quando se organiza uma manifestação, também se organiza o seu fim. E no caso em que há milhares de pessoas que ficam para trás na manifestação, normalmente, ao reparar, manifestações organizam às vezes concertos, organizam discursos, exatamente para receber as pessoas e para acompanhá-las até ao fim, para não acontecer o que aconteceu. Portanto, também há aqui, acho eu, falta de pensamento disso, porque para mim não é... Ou seja, é fácil dizer que saímos às 4h30 e depois tudo o que aconteceu não tem nada a ver connosco. É evidente que não tem a ver com a questão de quem mobilizou. Mas é importante, numa manifestação em que nós sabemos que há muitas pessoas que nós não sabemos quem são, criar condições de recepção dos manifestantes, de criar momentos de concerto, de conjugação, de património coletivo, e acho que isso também não aconteceu. Então deixa-me fazer essa questão aqui ao José Manuel Oliveira. Não, só uma coisa rápida. Se lembrarem bem, há 10 anos, em 2014, acontecia o mesmo nas greves gerais. É como havia uma desmobilização muito mais cedo, muitas pessoas que não acediam ao Parlamento e depois ficavam sozinhas. José Manuel Oliveira, admite que possa ter havido aqui algum problema na organização do fim da manifestação? Não. Aliás, se há alguém que sabe organizar manifestações em Portugal é a CGTP e com milhares de pessoas, não é? Portanto, nós fizemos o que é habitual, etc. Agora, é uma coisa que não podemos fazer, é pegar nas pessoas e tirá-las de lá, não é? Portanto, há pessoas que, esta questão, que se chegaram mais tarde, etc., que se mantêm mais tempo, mas que acabaram por sair, pelo aquilo que eu vi nas imagens, os confrontos já é com a praça praticamente vazia e com muito pouca gente, não é? Portanto, não confundamos as coisas. Portanto, do ponto de vista da CGTP, foi tudo feito que é habitual, e se há quem tem, digamos, capacidade de organização e sabe organizar manifestações, é a CGTP, mesmo em quadros muito complexos. E muitas vezes sem problemas até com a polícia, etc. Portanto, não confundamos as coisas. Deixe-me também trazer aqui uma ideia levantada pelo António Brito Guterres, que é o facto de muitas pessoas já não se sentirem representadas pelos sindicatos ditos tradicionais. O que é que a UGT faz para não perder trabalhadores e para não ter membros que se desfiliem também do sindicato? Nós fazemos aquilo que sempre tivemos feito, que temos feito. Junto dos jovens, temos uma comissão de juventude. Hoje há um problema nos jovens, todos sabemos, que há grandes taxas de precariedade. Este pacote laboral ainda vem a aprofundar essas taxas, mas já lá iremos. E, portanto, mas também se perdeu um pouco o sentido coletivo da nossa sociedade. Hoje, a nossa sociedade é, de facto, um tanto ou quanto individualista, por variedíssimas razões. O sentido do coletivo perdeu-se e os sindicatos não são imunes a esta evolução, neste caso, negativa. Mas as alterações também que têm havido na legislação laboral ao longo destes anos, que têm dificultado aquilo que eu considero ser a joia da coroa do sindicalismo, que é a negociação coletiva. A negociação coletiva pode atrair as pessoas para os sindicatos, porque obviamente são contratos que melhoram a situação de vida e a situação de trabalho e a situação económica dos trabalhadores. E ela tem vindo, infelizmente, a ser muito coartada por várias alterações legislativas e é natural que esta evolução tenha acontecido
E hoje... Mas é um desafio enorme, não é? É enorme. Nós sindicatos, somos organizações coletivas por natureza. Sim. Quando eu vejo hoje pelos meus filhos que estão ali nas redes sociais, no computador, e aquele grupo que brincava no recreio, que andava cá fora da escola, já quase é a raridade, já não é a regra. E, portanto, isso também tem a ver com o sentido coletivo que se vai perdendo. Paulo Santos, quero também ouvi-lo em relação, lá está, àquilo que acha que não está bem neste possível pacote laboral, mas deixe-me também levantar aqui uma questão que foi levantada pelo António Brito Guterres, que acho que é importante também haver aqui um esclarecimento, que foi a questão da utilização de balas de borracha, como é possível ver nas imagens. Houve aqui uma diferenciação deste uso relativamente a outras manifestações que aconteceram, por exemplo, com as polícias ou com os bombeiros? Bem, eu não queria alimentar este tipo de discussão porque isso empurra-me para considerações do âmbito operacional e isso é uma responsabilidade do comandante no terreno e da preparação que é feita de todas as iniciativas que a polícia tem que dar resposta. Por isso, se há aqui um tratamento desigual relativamente a determinadas situações diferentes, tem muito a ver com aquilo que é a informação que a polícia tem, que é anterior àquilo que é a realização dos eventos, tem a ver com a própria dinâmica das manifestações, tem a ver com aquilo que é o grau de perigosidade e a própria forma como a organização do evento é levada a cabo, por isso não estou munido de informações suficientes para poder rebater esse tipo de considerações. Mas consegue-nos ajudar, por exemplo, a perceber quando é que a polícia decide ou não utilizar as balas de borracha? Está plasmado legalmente o recurso e a utilização de meios não letais em manifestações, em outras circunstâncias e outros incidentes que ocorrem no terreno. É uma avaliação que é feita por quem está no terreno com as informações que tem e isso decorre sempre daquilo que é a interpretação que o comandante de policiamento faz, tendo em conta o grau e a avaliação que faz e o grau de perigo e outras variáveis que eu neste momento não as possuo, não conheço e não me posso pronunciar de forma leviana, cometendo o risco de estar a dizer aqui algo mais asneira, permita-me a expressão, Sim. Mas isso parece-me que são avaliações que têm que ser feitas do ponto de vista operacional e não aqui com algumas considerações transversais ou gerais que muitas vezes não correspondem àquilo que é a necessidade de fazer uma avaliação mais fina, mais cuidada, mas naturalmente poderão ser criticadas por parte dos cidadãos, por parte de quem pode fazer essa crítica, mas parece-me que é errado fazer às vezes considerações levianas para situações que são muito complexas, muito dinâmicas e que muitas vezes as considerações que são feitas não estão na posse dessas informações que são necessárias para poder fazer um juízo de valor devido. E do ponto de vista da greve, porque é que os polícias também foram ontem para a rua e o que é que acreditam que este pacote laboral possa trazer aos profissionais? Olha, relativamente à greve, e isso sim já me parece interessante discutir, nós não temos legalmente a possibilidade de fazer greve, que é algo que também deveria levar-nos a uma reflexão. Ontem tivemos também uma jornada de luta, um protesto, relativamente a uma situação específica e concreta que se passa na Polícia de Segurança Pública, mas estamos a falar do mesmo governo. Ou seja, temos de fazer aqui uma associação daquilo que tem sido a postura deste governo e que associa talvez aqui o pacote laboral, aquilo que deu origem a esta greve, que me parece também que foi algo relevante e muitas vezes, e há pouco falou-se em alguns comportamentos mais nervosos por parte das pessoas, porque de facto os atores políticos, neste caso os governativos, impulsionam que isso aconteça. Vimos bem ontem alguns responsáveis governativos a avaliar a greve e aquilo que foi a manifestação e a expressão de rua por parte de milhares de pessoas de uma forma muito leviana. E parece-me que isso também empurra muitas vezes as pessoas para alguma revolta, porque descurar aquilo que é o terreno, aquilo que é a manifestação das pessoas, reduzindo quase a insignificância quando a realidade mostra exatamente o contrário, leva a que as pessoas muitas vezes se revoltem. E nós ontem também estivemos em frente à residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro, começamos essa iniciativa pelas 18 horas, fomos recebidos pelo chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e aquilo que se passa com o pacote laboral e com estas razões que estão associadas à greve geral de ontem, também estamos a sentir no caso da PSP, porque o Governo ficamos com a sensação que este Governo vive numa bolha
fechada daquilo que é a realidade E essa da sociedade é uma belíssima geral. questão para fazer aqui ao Eduardo Pereira Correia. O Governo está numa bolha, ouvindo as declarações que ouvimos hoje, ou fazem sentido? Não fazem sentido por uma razão simples. Na realidade, nós temos que perceber que esta greve geral não surge do vazio. Ele surge de duas razões principais. A primeira, uma fadiga social que se vai acumulando. Nós tivemos vários momentos eleitorais, mas houve uma fadiga eleitoral, uma fadiga social que se foi associando a esses processos eleitorais todos. Isto é, nós vimos, efetivamente, uma mudança na política do país e isso levou também a essa fadiga. Ponto número 1. Em segundo lugar... Mas a paz social acabou? Não, eu não digo isso. Digo uma outra questão. Em segundo lugar, o que nós temos é, desde logo, uma alteração daquilo que é a cor política. Isto é, para o bem e para o mal, o sindicalismo em Portugal ainda está associado àquilo que é a esquerda. E, nesse sentido, nós tivemos uma viragem à direita, uma viragem política. Ora, estes 13 anos, tirando ali uma altura com o Dr. António Costa, estes 13 anos que foram marcados por uma ausência de greves gerais, deveu-se a grande parte a isso. Aos governos anteriores terem tido o apoio, não só do Partido Comunista, como do Partido Socialista, que são aqueles que conseguem dominar os dois grandes blocos. Mas deixe-me fazer também uma questão. André Ventura estará a querer ocupar esse espaço? Já lá vamos. Já lá vamos. Também é importante perceber que grande parte desta fadiga institucional advém exatamente destes extremos. Isto é, desta extrema-direita que radicaliza demasiado o discurso e que mostra um discurso que não é coincidente com alguma confiança nas instituições e que leva depois a estes princípios também e a estes movimentos sociais inorgânicos que contestam o próprio sistema em si, isto é, contestam a ordem das coisas. Perante isto, respondendo à sua questão, que eu não me esqueço, que é a posição do Governo. Obviamente, uma greve geral é um termómetro político. E é interessante também para os governos, isto é, perceberem de que forma é que conseguem ou não ter alguma aceitação por parte da população. Nós temos que lembrar-nos que o governo teve há pouco tempo umas eleições, mas ver agora a população aderir ou não a uma greve geral é importante. Nunca, em tempo algum, nenhum governo teve números iguais a nenhum sindicato. É normal que os sindicatos ampliem os números e é normal que os governos reduzam esses números. Para é verdade, 0 a 10... isso aconteceu sempre. Quem tem memória sabe que isso acontece sempre. Agora, há números de contestação nas ruas que nós conseguimos ver. E, na realidade, depois aqui é que essa é outra questão. Uma questão é a greve geral e outra coisa é a manifestação. Ora, o que nós vemos aqui é que, efetivamente, a manifestação não foi exagerada. Isto é, foi uma manifestação reduzida. Nós temos que lembrar em que ponto é que nós estamos na negociação. Nós estamos a falar de um anteprojeto de uma lei laboral. Isto é, nem é um projeto, nem é uma lei. Portanto, estamos no princípio. Agora, para princípio de conversa, foi forte. Isto é, para princípio de conversa, os dois grandes sindicatos em Portugal juntarem-se numa greve geral é forte. Mas nós temos também que perceber que a sua adesão não é maioritária, como é óbvio. Porquê? Porque estamos em princípio de conversa. Aliás, a maior parte dos portugueses ainda nem sabe do que é que fala este pacote. Como, aliás, se calhar nem nós sabemos, porque ainda é um anteprojeto. Aliás, nós ainda hoje vimos que a Ministra já chamou o GT para negociar na próxima semana. Portanto, tudo isto ainda é um princípio de conversa. Portanto, o que nós temos aqui é, por parte dos sindicatos, uma demonstração de força muito interessante. Por parte do Governo, obviamente, minimizar estes efeitos e tentar fazer com que isto não seja nada. E a reunião já está marcada, terça-feira, às 5 da tarde, se não me engano, com a Ministra. O que é que pode acontecer nessa reunião depois deste dia de greve geral? O que é que esperam? Vamos ver. Deixe-me só um pouco atrás para dizer isto. O processo negocial já leva 5 meses e não evoluiu nada. Nós tínhamos, o anteprojeto foi apresentado em julho, em agosto começou uma discussão pública, digamos assim, porque começaram debates, teve um certo mediatismo. As negociações propriamente ditas começaram em setembro. Todos os parceiros sociais, patronais e sindicais apresentaram propostas. Passou-se outubro, o Governo não alterou uma vírgula do anteprojeto. O anteprojeto estava como está. Bem, marcou-se a greve geral. Mal se marcou a greve geral, chegou no dia seguinte, ou dali a 2 dias, ao GT, já há uma ligeira alteração
relativamente a direitos de parentalidade, à jornada contínua, às férias, etc. E, embora residual, não é suficiente para um acordo, mas já aconteceu. Outra questão que foi aqui referida pelo doutor é a seguinte, é que a greve geral trouxe para a discussão pública o projeto, que de facto estava, enfim, apesar de em agosto ter havido ali... Mas foi muito comentado. Foi muito comentado. Foi. Sim, foi apresentado. Mais não fosse, a greve geral já tinha tido um efeito muito positivo, que é trazer para a discussão pública os riscos, o que ali está. O que de facto é um pacote que desequilibra agora as relações de trabalho. Aliás, fere o princípio do direito de trabalho, que é o de defender a parte mais fraca da relação de trabalho, que é o trabalhador. E aqui desequilibra claramente a favor do patrão, e a própria Ministra disse isso. Portanto, nós, para o GT, encaramos a reunião de terça-feira com toda a naturalidade. Dissemos, antes da greve, que estávamos disponíveis para nos sentarmos à mesa no dia seguinte. Mas só com o GT, CGTP? Não, isto agora vai começar, eu penso que será, digamos, um período de reuniões bilaterais em que o Governo reunirá com todos os parceiros sociais. Agora, o que nós gostaríamos, que aliás dissemos na reunião que tivemos com o Primeiro-Ministro, era que até para suspender a greve geral, era o Governo retirar este pacote de cima da mesa e começarmos de novo. Porque este pacote foi apresentado Começar do zero. Começar do zero. Porque este pacote, repare, foi apresentado como matérias todas em abertas, todas em discussão, todas sujeitas a propostas e contrapropostas, e de um momento para o outro somos confrontados com o discurso do Governo a dizer, não, espera aí, há aqui traves mestras que não podem cair. Então, se há traves mestras que não podem cair, isto é uma atitude antinegocial. Portanto, nós, na terça-feira, enfim, eu acredito, sou otimista, mas não acredito que o Governo vai retirar o projeto. Em todo caso, que se dê início a um processo em que estejam em cima da mesa, de facto, todas as matérias e todas elas sejam negociáveis, até para fazer jus àquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse depois da reunião com o GT. Então deixe-me também perceber, com a CGTP, de que forma é que esperam que estas negociações avancem a partir de agora? O que é que estão à espera por parte do Governo? Aquilo que nós dizemos, e que o próprio Secretário-Geral da CGTP diz, é que, de facto, digamos, as coisas estão agora do lado do Governo. Ou opta por alterar a sua posição, e a sua posição, no ponto de vista da CGTP, é esta. De facto, esta como base negocial para a alteração da legislação laboral, a proposta do Governo não serve. Até porque a CGTP tem apresentado ao longo dos anos aos diversos governos propostas para a alteração da legislação laboral no contexto daquilo que entendemos que é preciso melhorar, porque achamos que a legislação laboral deve ser num contexto de evoluir, valorizar o trabalho, valorizar os trabalhadores e não ser um retrocesso relativamente àquilo que foi construído ao longo destes últimos anos. Portanto, compete agora ao Governo dizer o que quer da parte da CGTP. Mas ainda não há reuniões marcadas? Não? Que eu creio não, portanto, quando hoje falaram comigo sobre isto, não havia, portanto, mas pela parte da CGTP, tal como sempre, há disponibilidade para discutir. Aliás, a CGTP, ao contrário do que se diz, até assinou já acordos de concertação social, um dos quais até bastante importante sobre o salário mínimo nacional que nunca foi cumprido. Portanto, e pensamos que, se queremos que haja credibilidade nas negociações, os acordos também têm que ser cumpridos. E por isso, agora, nesta matéria não deixa de ser interessante. De facto, ainda não ouvimos uma associação patronal dizer ou identificar uma matéria que considere, na defesa dos seus interesses, que esteja mal nesta proposta. Não deixa de ser curioso. Só ouvimos os sindicatos dizer que aquilo que está mal. Portanto, os patrões, pelos vistos, estão muito contentes. Ora, se estão muito contentes, no fundo vai-se aprofundar este desequilíbrio que já hoje entra, digamos, nas relações de trabalho em Portugal. E nós queremos é que as coisas evoluam. António Brito Guterres, há pouco referia que não é só a questão dos sindicatos, que são as pessoas que se sentem revoltadas, e ontem esteve precisamente nessa manifestação. Quais é que eram as principais queixas de quem estavam nas ruas e o que é que as pessoas pretendem por parte do Governo? Reparem um pequeno detalhe, que é muitos milhões de pessoas neste país não se sentem ainda abrigadas pela legislação laboral que nós temos atualmente. Ou seja, temos muitas pessoas que estão ultra precarizadas e, portanto, o Governo vai avançar para um novo pacote laboral, deixando milhões de pessoas para trás. Claro que depois isto também criou divisões, não é? Porque às vezes há pessoas que estão numa precariedade tal que não se conseguem associar com as pessoas que têm emprego. Portanto, também há essa divisão que o próprio sistema económico está a criar. Portanto, o grande desafio é quem olha para aqui. Eu estava a pensar um bocado dos jovens por uma razão muito particular. Que os jovens olham para o ambiente, olham para a habitação, olham para o emprego
e não vêem futuro. Portanto, é normal que grande parte dos jovens, e acho que até vocês comentaram, aqui os colegas do sindicato comentaram, que quem estava ali à frente, no fim, eram pessoas muito jovens. E, portanto, há uma falta de aspiração completa, e isto também se vai agregar à luta do pacote laboral, que é uma série de pessoas que de facto não se sentem abrigadas, não é? E, portanto, dar este passo de pacote laboral, deixando ainda milhões de pessoas para trás que nunca conseguiram sair de uma precariedade de vários níveis, não é? Desde as pessoas hoje em dia que trabalham em recibos, que recebem recibos verdes, que já não são recibos verdes, agora chamam-se recibos, pessoas que recebem dinheiro das plataformas, quer dizer, há uma série de pessoas que estão ultra precarizadas e que não sentem sequer que fazem parte do que existe agora, e portanto há que ter atenção a isso. Agora já se está a dizer que quem vai salvar isto é o André Ventura, quer dizer, é a luta do terreno feita por todas as pessoas que estão aqui envolvidas nesta conversa e por outras, que está a fazer com que se mude ideias. Obviamente que o André Ventura, ele percebeu que 60% do seu eleitorado é a favor da greve geral, porque de facto também é uma base popular muito precarizada que votou no Chega, e portanto evidentemente que... Mas sente que de facto André Ventura está a cavalgar esta onda? Não, o André Ventura é a favor deste pacote, sempre foi. Simplesmente quando começa como uma pessoa populista, quando olhou para o que está a acontecer, pensou, se calhar não posso assumir eu, tendo em conta os votantes que eu tenho, patrocinar isto. O que vai tentar fazer é agarrar em 4, 5 itens para empacotar e mostrar que cedeu para aquilo passar. Mas aqui a questão é que isto são 100 itens. E os Ainda há pouco ouvimos André Ventura em direto a dizer que este pacote não era bom e que não poderia contar com o apoio do Chega. Em direto, eu ontem ouvi na Antena 1 ele dizer isso, não é? Mas temos meses com ele a dizer que não só era bom, como era contra a greve geral. De repente, a greve geral é intocável, de repente o pacote tem que ser mudado, não é? Mas isto está a acontecer pela força das ruas e dos movimentos, dos sindicatos, dos movimentos sociais, não é por ele, não é? Portanto, a imensa alteração, uma alteração populista tem a ver com isso. Portanto, agora, atenção, parece que é o Salvador, não é exatamente a luta das ruas, a luta das pessoas, e como disseram aí bem, quando isto começou, muito poucas pessoas percebiam o que é que alcançava este pacote laboral e, entretanto, ficou na discussão, apesar de ter pouca audiência, foi poucas vezes discutido na televisão, como estamos a fazer agora, desta maneira, menos do que outros assuntos menos importantes, mas apesar de todas as pessoas conseguiram perceber o que é que lhes vai acontecer, e mesmo aquelas mais precarizadas conseguem perceber isso do ponto de vista de descendência, quer dizer, nem eu, nem os meus filhos, nem ninguém vai conseguir. Eu vou dar um exemplo assim, muito rápido para acabar. Quando eu estou a dar aulas em cursos universitários em que os alunos são, por exemplo, de arquitetura, e sabemos que os alunos de arquitetura são normalmente alunos que vêm de algum privilégio social, nós temos salas de aula em que se eu pergunto quem é que quer ficar cá, uma pessoa levanta a mão, que vai cá ficar. 24 levantam a mão a dizer que vão-se embora. Portanto, é este o estado em que nós estamos. E, portanto, é ter muita atenção a isto e temos de trabalhar coletivamente para que haja, de facto, um futuro melhor. E essa questão dos jovens é, de facto, preocupante, mas Eduardo Pereira Correia, em relação ao aproveitamento político que tem existido ou não com este pacote laboral e com esta greve, como é que podemos analisar? Vamos ver. A greve teve o seu efeito, isto é, a greve pretende chamar a atenção para uma questão e colocá-la na agenda política. Esse efeito está garantido. Relativamente ao Chega ou partidos extremistas, nós temos que ter cuidado. Porquê? Para o Chega, cada greve é um referendo informal que é feito ao governo. E nesse sentido, obviamente, nós vemos o Chega a maximizar toda a sua percepção de crise, de caos, do sistema, etc. Mas isso é um problema também para a credibilidade do próprio sistema e das instituições. Nós temos que lembrar que o princípio que o Chega defende é muito diferente dos sindicatos e muito diferente dos movimentos sociais. Aquilo que o próprio Chega vai defender é que o sistema tradicional está esgotado, ou seja os partidos, seja os sindicatos, seja os governos, etc., tudo isso está esgotado. Ora, é muito diferente daquilo que... Mas quanto ao pacote laboral, há uma mudança ou não de postura por parte de André Ventura? Não, que antes era bom e agora é mau. É muito simples. Obviamente o pacote laboral terá que ser passado por uma maioria à direita, não será de certeza por uma maioria à esquerda. Ora, André Ventura pode dizer que não vai passar este pacote laboral. Vai passar outro, com mais uma vírgula, menos um ponto. Agora, obviamente que a passar terá que ter o seu voto. Portanto, havendo uma maioria de direita. Portanto, André Ventura pode fazer neste momento o espetáculo que quiser e fazer o aproveitamento que quiser. Eu acho que este não é o momento para, sobretudo, alguém que está à direita e basicamente a apoiar aquilo que é a atividade governativa, de se aproveitar desta greve. Esta greve é um movimento legal, correto, proporcionado por duas grandes centrais sindicais, e é delas
que se espera que venha algum resultado, como é óbvio. Paulo Santos, sente que há, e mesmo para terminarmos, sente que há tentativas de capturar o descontentamento dentro das forças de segurança por agendas políticas? Bem, eu preferia não responder a essa pergunta por uma razão muito simples. Eu acho que o importante aqui é, e se me permite, falar do pacote laboral e a dimensão da greve de ontem. Essas considerações, se há aqui uma tentativa de instrumentalização, deixaria para as pessoas da área para fazer essa apreciação, mas naturalmente qualquer cidadão comum percebe aquilo que está a acontecer na nossa sociedade. Mas deixe-me só dizer aqui 2 ou 3 notas muito breves. Mas enquanto representante de um sindicato da polícia, também podia nos ajudar a perceber o que é que se passa dentro, não é? Eu fui convidado, quando me colocaram este convite, teria aqui uma outra abordagem. Permita-me só deixar aqui 2 notas importantes para mim. Tem a ver com o direito à greve, que nós não temos essa possibilidade, e veja que os funcionários do INEM e os próprios funcionários da Guarda Prisional, que se iam associar à greve de ontem, recuaram porque exatamente têm o direito de fazer greve e houve aqui da parte do Governo uma perspectiva de resolver algumas questões particulares e veja bem a dimensão e o peso que a greve tem, o direito à greve tem neste sentido. Sobre o pacote laboral, permita-me também dizer que é importante perceber o que está em causa, porque muitas vezes associa-se aqui o pacote laboral só aos funcionários do privado, mas é importante perceber também que a dimensão e a importância que este anteprojeto tem pode depois, se avançar, ter também implicações ao nível daquilo que é a sua aplicação de forma subsidiária também aos funcionários públicos, no caso concreto também aos polícias, e temos tantas situações difíceis já para ultrapassar que esta pode agudizar ainda mais o descontentamento. Fazia aqui um paralelismo relativamente àquilo que tem sido a postura do Governo neste pacote laboral e nesta discussão que está a ser feita, fazia um paralelismo com aquilo que está a acontecer também na PSP, em que um Governo que assinou um acordo com a ASP em 2024 com um conjunto de premissas, ainda hoje, esta tarde e esta manhã, realizaram-se novas reuniões com o Governo. Nós não fizemos parte porque entendíamos que o Governo não estava a cumprir a sua palavra, mas como um paralelismo com aquilo que tem acontecido com este pacote laboral, o Governo, que é o mesmo, tem a mesma postura exatamente com as forças de segurança e, no caso concreto, não quer cumprir a palavra dada, não quer cumprir o acordo que foi celebrado, que está vertido num documento solene, assinado por ambas as partes, e há aqui da parte do seu Primeiro-Ministro um incumprimento e um empurrar da resolução dos problemas para a frente, o que vem ainda mais potenciar revolta e isto está a acontecer nas forças de segurança e que pode levar então àquilo que estava agora a referir, que é o aproveitamento que alguns setores poderão fazer deste desânimo e desta desmotivação que atravessa um pouco a nossa sociedade geral, mas também os polícias, neste caso concreto da PSP, que estão de ato eterno durante muitos anos à espera de respostas. Estamos numa instituição que não tem qualquer capacidade operacional. Mesmo para terminar, por favor. Não tem qualquer atratividade, não temos direito à greve, estamos com trabalho suplementar e estamos a ser secundarizados de todo ponto de vista e é exatamente este Governo, que é o Governo agora que está a avançar com um pacote laboral e ainda na fase do anteprojeto, mas que só pela forma como comunica, pela forma como omite algumas variáveis desse pacote laboral e também situações relacionadas com as forças de segurança, leva a que as pessoas façam interpretações, por vezes, mais exacerbadas, exatamente pela ausência de respostas e essa revolta sente-se no setor das polícias, mas também ausência de ligação àqueles que são as setores. estruturas representativas. Chegou ao fim. Paulo Santos, Sérgio Montes, José Manuel Oliveira, António Brito Guterres e Eduardo Pereira Correia, muito obrigada aos 5 por terem estado na SIC Notícias. Boa tarde.